Olá, meu povo, dia 4 de julho de 2023. Uma alegria estarmos aqui reunidos para falar desse evangelho que eu já tenho falado bastante tempo. Deve ter um ano aí que eu tô falando desse evangelho, né? Deve ter não, com certeza tenho. Mas vamos clamar ao Espírito Santo para esta meditação da palavra, para ele nos conduzir e mais uma vez falarmos de fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Você vai falar para mim, nossa, eu já escutei muitas vezes essa palavra. Pois cada vez que a gente escuta uma palavra, a gente escuta de uma forma diferente, dependendo do momento de vida que a gente está passando, né? E não é diferente com a de hoje. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é esse homem que até o vento e o mar obedece? É nesse homem em que devemos colocar a nossa confiança. E o Senhor pergunta: Por que tendes medo, homens fracos na fé? O medo nos paralisa, né? Independente aí da tempestade que você está enfrentando, a gente precisa enxergar essa barca onde os discípulos se encontram como a nossa vida. Nós estamos nessa vida de passagem e estamos dentro dessa barca, né? E de vez em quando vem uma marola, a gente consegue passar tranquilo, mas muitas vezes vem uma tempestade daquela de você não enxergar o GPS, parar de funcionar, de você perder totalmente a direção e não saber para onde ir. E se perguntar: meu Deus, por que tudo isso? Por que estou passando por isso e por aquilo? Por que o Senhor permitiu isso comigo? Né? E tem que ser o contrário. Por que não eu? Por que não comigo e só com o outro? Né? Porque quando você enxerga o outro atravessando um desemprego ou passando por alguma enfermidade, as pessoas que são do ministério, não, pastoral dos Vicentinos, pastoral da saúde, eles veem isso muito de perto, né? Na visita aos enfermos e na distribuição de cesta para as famílias, para os necessitados. E vê o outro e você fala: não, estamos aqui para te ajudar, o Senhor vai te ajudar. Mas quando é com a gente, né? Quantas vezes você se pegou questionando Deus? Eu não questionei não, tá? Né? Pelo contrário, eu acolhi, mas e com muita fé e com Deus ao meu lado, né? Mas o medo veio. Ah, tá. Você tá falando que você não ficou com medo quando você teve o diagnóstico do câncer? Tive sim. Tive medo, né? E pedi para Deus sabedoria, porque eu tinha medo de como passar pelo processo, como eu ia passar por essa tempestade, porque eu queria passar nessa tempestade da melhor forma possível, né? E às vezes a gente quer passar pela tempestade, ou que a tempestade acabe logo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes, Deus permite, não é que Ele mande o mal pra gente, não é que Deus não manda doença pra gente, Deus não manda a fome, o desemprego, Deus não manda. Assim como Ele não manda filho nenhum para o inferno. Quem se lança ao inferno somos nós, né? Então, o que a gente tem que se perguntar, né, nessa embarcação que é a nossa vida, né, que a nossa família está passando, que você está passando, a tribulação de uma depressão,
uma doença grave, um desemprego, uma necessidade financeira. Não sei o que você tá querendo, né? O que você está passando, né? As tentantes, né? Tentando engravidar. Não sei mesmo o que está afligindo o seu coração, o que está acontecendo. Mas o que você não pode questionar e pensar é que Deus permitiu, que Deus quis isso. Não, Ele permitiu. Nenhum fio cai da tua cabeça sem a permissão do Senhor. Então, com isso você terá um ensinamento. E você precisa de sabedoria e discernimento para passar por tudo isso, né? Então, porque Deus fala, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para a montanha mudar de lugar e ela mudará. Ela vai de um lado para o outro. E aonde está sendo depositada a sua fé? Em quem você está depositando a sua fé, a sua esperança, né? Ontem, anteontem, a gente falou sobre fé. Ontem foi dia de São Tomé e hoje, mais uma vez, estamos falando sobre fé. E o que significa ser um homem de fé, né, para você? O que significa ser um homem de fé? A gente fala, né, e o Senhor pergunta aqui, né? Por que tendes medo? Por que tendes medo, homens fracos na fé? O medo paralisa. Na neurociência e na psicologia, a gente fala que para quem tem crise de ansiedade, né? Eu que já tive muitas crises de ansiedade, as crises de ansiedade começam curtinhas e depois você começa a ter medo da crise e aí você tem medo do medo, do medo, do medo e as crises de ansiedade aumentam, né? Os sintomas parece que são maiores, o tempo da crise aumenta porque o medo paralisa. E o medo não te deixa enxergar que tem ali uma luz no fim do túnel. Você pensa que você vai morrer, você pensa que tudo vai acontecer ali com você e você esquece daquele que tem poder de acalmar os ventos e o mar. Então, no Evangelho de hoje, mais uma vez, o Senhor vem nos lembrar do testemunho da fé que a gente deve dar, da fé que a gente deve ter e depositar somente nele. Nele. E não, porque assim, gente, atravessando essa tempestade, se você for curado ou não, Deus tem um propósito e Ele vai continuar sendo Deus. Se você vai conseguir um emprego amanhã ou daqui a 2 meses, 1 ano, Ele continua sendo Deus e Ele continua na embarcação com você. E aqui fala que o Senhor estava dormindo. Jesus, porém, dormia. A barca estava sendo coberta pelas ondas e Jesus, porém, dormia. Nós vemos o desespero dos discípulos de um lado e Jesus tranquilo e sereno dormindo. Não pense que Jesus está dormindo aqui na barca e não está vendo o que está acontecendo. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é Deus. Ele sabe que os discípulos estão aflitos. Mas ele sabe que vai ficar tudo bem. E por isso ele estava dormindo, tranquilo. Então, e os discípulos desesperados. E é assim, quando a gente está em meio a algo que a gente não sabe como lidar, o que fazer, e o Senhor vem falar que a gente tem que ter fé, homens fracos na fé. Então, é a mesma oração de ontem. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Me dê fé, Senhor. Me dê discernimento e sabedoria para enfrentar qualquer tempestade e que eu saiba depositar a minha fé, minha esperança, minha confiança no Senhor. Assim como ele fez com Pedro, que começou a andar sobre as águas e afundou, e ele pegou Pedro e levantou. Erga suas mãos e segure nas mãos de Deus, pois ele te erguerá. Então, mesmo em meio à tempestade, você vai saber o que fazer, você vai saber lidar, e a sua fé, não tenha dúvidas, aumentará. A fé e a confiança em Deus, o amor aumentará, você vai enxergar tudo de uma forma diferente, você vai ver os cuidados e os mimos de Deus através do olhar da fé a todo momento no meio dessa tempestade. Mesmo que você esteja naquela tempestade mais absurda, que você não está vendo nada, você só balança para lá e para cá, você vai ver a mão de Deus e você vai ver os cuidados dele. Portanto, se derrame
Derrame seu coração no Senhor e fala: Senhor, sozinho não consigo. Acalma no seu tempo o vento e o mar que está aqui, ó, me sacudindo. E Ele vai acalmar. Amém? Que tenhamos uma santa e abençoada quarta-feira. A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.